Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a Gabi e com a gente aqui também tem a Sara. Nós fazemos parte do CAUEC, né, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Química, e nessa aula a gente vai iniciar os principais conceitos para começar o mini curso da HP Prime. Nesse início, a gente vai saber um pouco da importância que é você saber manusear bem essa ferramenta que a gente usa bastante na engenharia. A gente também vai aprender como ter uma HP Prime no seu computador. A gente vai ver as bibliotecas de algumas aplicações, a gente vai ver algumas combinações de funções e os principais comandos, né, que são essenciais para a gente mexer na HP Prime. No meio acadêmico, a calculadora gráfica, que é a HP Prime, não é vista como um dispositivo de fácil uso, apesar de parecer muito simples. Por incrível que pareça, ela vai muito além de um instrumento que realiza cálculos. Ela é um computador portátil, programável e gráfico. A HP, ela pode fazer funções básicas de uma calculadora, executar diversas funções complexas, criar e analisar gráficos em 2D e também em 3D, e além de ser programada para novas funções. Apesar de dela ser um pouco trabalhosa, a HP é muito utilizada em todas as áreas das ciências exatas, né? Principalmente na engenharia e na engenharia química que a gente faz o curso. Ela apresenta as mais variadas funções básicas, incluindo gráficos, cálculo com matrizes e vetores, resolução de equações diferenciais, funções com diversas variáveis, integrais e derivadas, que a gente usa bastante no nosso curso, e há milhares de programas disponíveis gratuitamente na internet, sendo específicos e com diversos temas, que podem atribuir novas funções à calculadora ou simplesmente tornar mais fácil o uso de uma determinada função. A HP, ela promove muita facilidade em diversas matérias da engenharia química. Então, no nosso curso, por exemplo, em termodinâmica, ela ajuda bastante com as interpolações e extrapolações. Nos cálculos, que a gente precisa fazer até o cálculo 4, né, a gente usa bastante ela para resolver algumas integrais, derivadas, gráficos e equações diferenciais. Em fenômenos de transporte, que a gente conhece como FT, né, ela ajuda na resolução interativa de conjuntos e equações, e também a gente pode usar na estatística, fazendo média, variância, desvio padrão e regressão, e entre muitas outras funções que a gente vai estar podendo usar isso no nosso curso. Os passos iniciais. Se você não tem uma HP Prime em casa, não se preocupe, porque tem como baixar um emulador dela na internet. E aqui nós vamos ensinar como instalar o aplicativo tanto no Android, tanto como no computador. Primeiro, o passo a passo para instalar o aplicativo no Android. Nós vamos mandar um e-mail para vocês com um link. E quando receber o arquivo, você vai clicar no ícone que indica baixar arquivo. Ao clicar para efetuar o download, você poderá receber a seguinte mensagem: este arquivo APK pode conter conteúdo não seguro. Certifique-se de que você confia no remetente antes de fazer a instalação. Caso você receba, clique em abrir e continue, igual a imagem apresentada. A sua tela será redirecionada para uma tela como abaixo. Selecione instalar e continue. Aguarde a instalação da HP Prime ser concluída, depois selecione o abrir e você será redirecionado para a tela inicial do seu aplicativo HP Prime, igual mostrado na tela. A instalação em um dispositivo iOS é quase a mesma coisa. Nós encaminharemos um arquivo instalável para o seu e-mail, o qual deverá ser instalado em seu computador. Assim como o arquivo para o Android, você terá um aplicativo que executa as mesmas funções que a calculadora e com o mesmo layout. Para instalar no computador ou no notebook, são os seguintes passos. Primeiro, vocês vão acessar o link emulador para PC enviado em seu e-mail. Depois, vai selecionar a opção software. Em seguida, selecione download correspondente a HP Prime
Calculator Software, e depois autorize a execução da instalação e abra o arquivo quando for concluída. É também recomendável um kit Connectivity da HP Prime. Ele é recomendável para realizar algumas funções básicas e outros recursos na calculadora. O passo a passo para sua instalação se inicia acessando o link correspondente à kit conectividade, que será enviado em seu e-mail. Escolha a opção Outro, digite o número de série da sua calculadora ou apenas escreva calculadora Graphing HP Prime. Selecione o ícone Todos os drives e depois Aplicativo. E na linha correspondente à kit de conectividade da HP, selecione Download. Autorize a execução da instalação e abra o arquivo quando for concluída. Depois disso, vai estar pronto o seu kit Connectivity. Bom, agora eu vou passar algumas informações básicas para a gente começar, iniciar para a gente mexer na nossa HP. Alguns botões, né, mais básicos, que para você ligar é só você clicar no ON, para você cancelar é a tecla ESC, para você desligar a HP é Shift mais ON, para você iniciar a HP é você apertar o botão Home. Para você fazer o CAS, que a gente vai falar um pouco depois, é só você apertar o botão que vai estar escrito CAS também. Para você ajustar o brilho da sua calculadora, é só você clicar ON mais, e para você limpar a tela, você clica em Shift mais ESC. E tudo isso que a gente vai falando, se você quiser clicar e parar o nosso vídeo, você fica à vontade. Então, você pode parar aqui e testar todos esses botões na sua calculadora tranquilamente. Mais algumas informações básicas, alguns toques importantes. A tecla do modelo matemático, ela ajuda a gente a inserir a estrutura para cálculos comuns, e ela também abre uma paleta com algumas opções. Essa tecla a gente vai estar mostrando no próximo slide. Além disso, ao pressionar a tecla Shift mais 9, vai abrir uma tela com alguns símbolos importantes também, para a gente estar manuseando a calculadora. Clicando em Shift mais 6, você mostra alguns operadores. A tecla de atalhos matemáticos, você vai estar podendo inserir X, T, a gente também pode inserir um alfa ou também N. Dependendo da aplicação aberta, se você pressionar Shift mais fração, você pode introduzir um caractere de grau, minuto ou também segundo. A tecla de fração permite você alterar um número na sua forma decimal ou forma fracionada. Pressionando a tecla Shift e depois a tecla fração, você pode visualizar o número na sua forma hexagesimal. E, por fim, a tecla E e X, ela tem como função elevar algum número em potências de 10. Então, como eu falei, você pode pausar o vídeo e testar todas essas teclas aí na sua calculadora. Vamos passar. Bom, vamos começar com algumas operações matemáticas, começando com a vista de início. A vista de início é o ponto de partida de muitos cálculos. A maior parte das funções matemáticas está disponível nessa tecla, né, vista de início. É mantido um histórico dos cálculos anteriormente realizados e pode reutilizar um cálculo anterior ou o respectivo resultado. Então, vai ser muito útil para a gente fazer algumas funções na calculadora. E para você clicar na vista de início, é só você clicar nesse botão que a gente colocou no slide. Algumas teclas matemáticas para a gente agora. As funções matemáticas mais comuns, ela tem as teclas próprias no teclado, como, por exemplo, a fração, ou é uma tecla em combinação com a tecla Shift, que a gente colocou também no slide. Agora, a gente vai dar um exemplo que você pode estar calculando aí na sua calculadora. Por exemplo, eu comentei que algumas funções importantes você tem a própria tecla na calculadora, que é o exemplo do log também. Aí, você pode fazer na sua calculadora. Para calcular log de 2, por exemplo, é só você pressionar o botão log, depois 2, e em seguida pressionar Enter. Isso você pode testar aí na sua calculadora e você vai chegar em um valor. E o exemplo 2
que a gente colocou na sua tela o resultado, é sobre cosseno, que também tem uma tecla própria. Para você calcular, por exemplo, o cosseno de 45, basta você pressionar a tecla cosseno, depois 45, e em seguida pressionar Enter. A resposta apresentada é 0,7071. E você pode observar que esse calculador foi realizado considerando o argumento do cosseno em graus. Mas também a gente pode realizar e obter o resultado em radianos. E a gente vai mostrar a seguir o método, como que você vai fazer para mudar para radianos. Você vai abrir a janela Definições de Início, clicando em Shift e depois em Settings, que você pode ver no slide, as teclas. Isso você pode estar fazendo aí na sua calculadora e testar, pausando o vídeo também. Você depois seleciona radianos no menu Valor do ângulo, que você vai poder ver tranquilamente, você só clicar em radianos. Depois, você vai retornar à vista de início, pressionando novamente Settings. Depois você repete a operação da função cosseno. E aí, dessa forma, ao alterar o tipo de argumento da função cosseno, o resultado da operação altera também. E aí você pode conferir no slide anterior que vai aparecer outro resultado. Então, dessa vez vai aparecer em radiano. Agora, a gente vai passar para aprender um pouco sobre modelos matemáticos, que eu tinha comentado anteriormente. A tecla do modelo matemático, que você pode estar conferindo no slide, qual que ajuda a gente a inserir a estrutura para cálculos comuns, como vetores e matrizes, que a gente vai ver nas próximas sessões. Basta você tocar no modelo que deseja e, em seguida, introduzir os componentes necessários para concluir o cálculo. Então, a gente vai ter um exemplo, que a gente vai aprender a fazer raiz quadrada. Para fazer raiz quadrada, isso que eu vou falar, você pode testar aí na sua calculadora, pode ir pausando o vídeo quando precisar. Para você fazer a raiz cúbica de 945, os seguintes passos. Você vai clicar no modelo matemático, que tem o botão aí na sua tela do slide, e aí você vai selecionar o modelo que tem a raiz com um quadrado em cima, que você vai colocar que é uma raiz cúbica. Cada caixa preenchida no modelo deve estar concluída, e qualquer caixa vazias são opcionais. Então, para a gente fazer a raiz cúbica de 945, é só você clicar primeiro no 3, então, o número vai ficar no quadrado de cima, transformando a raiz em cúbica, e aí depois você clica em 945. E aí você, clicando em Enter, vai obter o resultado da raiz cúbica de 945, que é 9,813 e alguns números. E isso você pode testar aí na sua casa, pausando o vídeo e fazendo na sua calculadora com calma. Agora a gente vai aprender sobre as frações. A tecla de fração percorre 3 variedades de apresentação de fração. Se a resposta atual for uma fração decimal, por exemplo, 1,41, você pode pressionar novamente a tecla de fração e ele vai converter a resposta para a fração comum. Então, vai aparecer 114,243 dividido por 80,782. E aí, se você pressionar novamente a tecla da fração, a resposta vai mudar de novo. E aí, a resposta vai ser convertida, para essa vez, para o número composto. Então, vai aparecer aí na sua calculadora 1 mais 33,461 dividido por 80,782. Isso você pode estar conferindo aí no slide e também fazendo na sua própria calculadora. Vamos passar agora para outra função importante, que é a notação científica. Números como 5 vezes 10 elevado à quarta são expressos em notação científica, como a gente já aprendeu durante a nossa vida, né? Isso em termos de potências de 10. Então, para você introduzir números semelhantes a esses, é só você utilizar a tecla E e X. Depois de você pressionar essa tecla E e X, a gente vai fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, a gente colocou uma fração, né, que tem aí no seu slide, que é esse 4 elevado vezes 10 elevado a menos 3, vezes 6, enfim. Essa fração que vocês estão vendo no slide.
Primeiro, você vai abrir a janela de definições de início, clicando em Shift e depois em Settings, e aí você vai selecionar, na sua tela que vai aparecer, selecionar científico no menu formato numérico. Então, você vai procurar formato numérico na sua tecla, vai clicar, e aí vai aparecer algumas funções, você clica em científico. Depois disso, você vai retornar à vista de início, então você vai pressionar de novo a tecla Settings, e aí você vai digitar os números que estão na sua tecla. Então, aí embaixo do slide, você pode ver as teclas que você vai apertando. Então, primeiro você clica no 4, mais EX, mais a tecla de mais ou menos, e vai seguindo essa sequência que você pode ver no slide. Então, clica aí para pausar o vídeo e faz aí na sua calculadora. E aí, por fim, você pressiona Enter e você vai obter o resultado da sua notação científica. Bom, agora, quase finalizando essa parte, a gente vai falar um pouco sobre os números complexos. A gente pode realizar operações aritméticas com números complexos. Os números complexos podem ser introduzidos das formas que se seguem em modo de texto, na forma x mais yi, por exemplo, em que x é a parte real, y é a parte imaginária, e o i é a constante imaginária, né, que seria a raiz de -1, que a gente também já aprendeu aí durante a nossa vida sobre números complexos. Para você introduzir esse i, né, que é a constante imaginária, como a gente já falou, é só você pressionar Shift e depois você pressiona a tecla 2. Por exemplo, aí vocês podem ver também aí no slide, né? O exemplo para você realizar operações básicas com os números complexos 2 mais i e 3 mais 2i. Nesse caso, a resposta foi dada na forma complexa. Pode-se também transformar o valor obtido na forma polar, né? Então, você pode estar vendo aí na sua tela um número, né, bem grande, que no fim tem o i, né, que é a constante imaginária, e você também pode obter esse valor na forma polar. Então, para isso, você vai pressionar as teclas Shift e depois a tecla X, e aí você vai obter esse número na forma polar. É muito importante para fazer isso confirmar se a operação está sendo realizada na medida de graus, senão pode dar algum errinho aí no meio do caminho. Agora a gente vai falar sobre conversão de unidades. A HP Prime apresenta uma função bem prática para conversão de unidades. Para introduzir, é só a gente pressionar as teclas Shift e aí depois a gente pressiona aquela tecla que a gente já viu, que é a do modelo matemático. Conversão de unidades é uma coisa que a gente usa sempre, em qualquer conta que a gente for fazer, principalmente a gente que faz engenharia química, então é muito importante que a gente aprenda bem essa parte de conversão de unidades. Então, vamos lá, como eu já disse, é só a gente pressionar a tecla Shift e depois pressionar a tecla do modelo matemático, e aí vai aparecer essa tela que a gente está vendo aí no slide. Na primeira aba, que é a aba de ferramentas, a gente vai escolher a função convert. Então, você clica, e aí a gente, passando o slide, para a gente entender um pouco melhor como que funciona essa função, a gente vai dar um exemplo. O exemplo é para você converter 500 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Então, como eu já dei uma ideia para você, você pode pausar o vídeo agora e tentar fazer. E aí, depois você volta e você vê se fez tudo certo. Bom, fazendo agora aqui com você, os passos a serem seguidos são selecionar a função convert, que a gente já viu anteriormente, né, que é só você clicar Shift, mais modelo matemático, depois apertar Convert. Depois disso, você insere as informações a serem convertidas. Então, você pressiona primeiro 5, aí depois você pressiona o 0, e depois o 0 novamente, né, que a gente está usando 500 centímetros cúbicos. E para inserir a atual medida do volume, você pressiona novamente Shift, mais o modelo matemático, e seleciona a segunda aba, que é da unidade, Unity, que vai aparecer na sua calculadora, e seleciona o tipo de unidade que você está trabalhando. Nesse caso, a gente está trabalhando com volume, né, que a gente está primeiro com centímetro cúbico, passando para metro cúbico. Então, apertando, selecionando, né, que a gente está trabalhando com volume,
a gente vai pressionar a tecla que você vai achar uma vírgula. Então, você clica nessa tecla que tem a vírgula, e depois você pressiona a tecla 1. E aí você vai escolher a unidade que você deseja transformar de maneira análoga à anterior. Então, você pode estar conferindo, né, mais ou menos como que vai ficar aí na sua calculadora, nessa segunda imagem que aparece no slide. Então, você pode fazer isso na sua casa, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que a gente tira essa dúvida para você. Esse foi um exemplo muito usual, né, na engenharia, da engenharia química, só que essa função apresenta outras grandezas que podem ser convertidas. Então, a gente pode estar trabalhando com pressão, com energia, com força, tempo, massa, entre outras grandezas, né, que a gente usa na engenharia. Agora nós vamos aprender o CAS. O CAS é um modo de sistema de álgebra computacional. Ele funciona em modo mais exato, oferecendo precisão infinita. As funções mais utilizadas neste modo estão disponíveis no menu, pressionando a tecla mostrada no slide, e vai aparecer na sua calculadora essa seguinte tela. Agora nós vamos apresentar alguns exemplos de como calcular, no exemplo 1, as raízes do polinômio x² mais 5x mais 6. Com o menu CAS aberto, você vai selecionar a tecla polinômio e, em seguida, encontrar as raízes, assim como mostra no slide. Do lado, na linha de introdução, vai aparecer tal função, e aí você vai digitar a sua equação com as seguintes teclas. Primeiro, entre os parênteses, você vai introduzir a tecla alfa, x² mais 5, alfa novamente, x mais 6, e depois enter. E aí você vai encontrar as duas raízes do polinômio, que é -3 e -2, assim como mostra no slide. No exemplo 2, nós vamos calcular a derivada da função x² mais 5x² mais x mais 9. Primeiro, você vai pressionar a tecla de modelo matemático, como mostrado no slide. Você vai escolher o ícone da derivada. Na linha superior, você vai inserir a função pressionando as seguintes teclas. Primeiro, o alfa. Volta. Que aqui era outra maneira de falar. Pode continuar, né? Pode. Eu anoto aqui, tipo, que é para cortar essa parte do exemplo 2, né? Suave. Pode continuar quando você quiser. Tá, era duas maneiras de falar. Enfim, deixa eu começar de novo. É nesse slide mesmo, né? Aham. Ou volta mais um? Não, é nesse daqui mesmo. Tá, beleza. No exemplo 2, nós vamos calcular a derivada da função x² mais x² mais x mais 9. Primeiro, você vai pressionar a tecla do modelo matemático, assim como mostrada no slide. Depois, vai selecionar a função da derivada. E na linha superior, você vai inserir a função pressionando as seguintes teclas. A tecla alfa, pode voltar. A tecla alfa, depois a tecla x elevado a y, 3, mais 5, a tecla alfa novamente, x² mais alfa novamente, x mais 9, depois enter. E aí vai mostrar a sua derivada, e qualquer dúvida pode mandar para a gente. Mas, pode passar o slide. Mas esse mesmo cálculo pode ser realizado de maneira diferente. Assim como mostrado na tela, você aperta a tecla do menu, vai abrir o CAS, você vai pressionar cálculo, depois vai pressionar diferencial,
e vai inserir a mesma função com as teclas que eu já falei anteriormente. Vai dar o mesmo valor, só são maneiras diferentes de você calcular. E aí você pode decidir qual é a mais fácil para você. E qualquer dúvida pode mandar para a gente. No exemplo 3, nós vamos calcular a integral polar da função que está aparecendo no slide. Do mesmo... primeiro, a gente vai inserir uma integral dupla e seus limites. E para a função ser inserida, vocês vão pressionar as seguintes teclas. Parênteses, a tecla 1, menos alfa, 8x², alfa, x, cosseno, shift, 9, x² menos alfa, 8x², alfa, x, seno, shift novamente, 9 e x². Isso dentro dos parênteses. Fora dos parênteses, vocês vão inserir alfa, x, alfa novamente, 8. Depois vocês vão inserir a ordem de integração e depois pressionar Enter. E vai mostrar o resultado assim como está no slide, meio vezes π. E é isso. Obrigada por participarem do curso. Bom, essa foi a primeira aula, né? Então, foi uma aula mais introdutória. Então, é importante que vocês continuem ligadinhos, que a gente vai postar mais aulas. Então, seria bacana, né? Vocês assistirem todas para depois, no fim desse mini curso da HP Prime, vocês receberem o certificado. Eu e a Sara agradecemos muito por vocês assistirem até aqui. E a gente espera que vocês tenham entendido tudo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente vai ajudar vocês aí a mexer na sua HP Prime. Bom, até mais e obrigada por assistirem.